Bíblia comigo, no Evangelho que escreveu Marcos, somente ele escreveu esse milagre, que está no capítulo 7, do versículo 31 ao 37, Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37, que é o tema aí, do nosso culto de hoje, o grito que ninguém ouve, amém? Glória a Deus. Tem grito que ninguém ouve, né, Nardinho? Mas Deus ouve. Amém? Você já gritou e ninguém ouviu e Deus ouviu? Eu já gritei no meu quarto sozinho, só eu, mas gritei mesmo. Ninguém ouviu, mas Deus ouviu, porque Deus respondeu. Eu já gritei dentro do carro, só eu dentro do carro, mas já dei cada grito. Ninguém ouviu, mas Deus ouviu. E talvez você esteja dentro desse quadro. Você esteja gritando, ninguém esteja ouvindo, mas Deus te trouxe aqui, e eu quero te dar uma palavra dos céus nessa noite. Deus está ouvindo o seu grito. Aleluia. Por isso que Ele te colocou aqui nessa noite, colocou aí no campus online, porque Ele está ouvindo o nosso grito. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37, diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Entendendo esse primeiro versículo, Jesus então chega à região de Decápolis. O que é isso? São 10 cidades influenciadas por Alexandre o Grande, ou seja, eles eram influenciados pelo sistema romano. Eles não eram influenciados pelos judeus, eram judeus influenciados pelos romanos. Por isso, eram 10 cidades que tinham essa influência de Alexandre o Grande. Por quê que Jesus passava por lá? E é fato, a Bíblia diz que Jesus havia acabado de realizar milagres, um deles a multiplicação dos pães e peixes, e aquele povo que participou daquele grande milagre, vendo o que Jesus havia feito, sabe o que eles fizeram? Se reuniram e disseram assim: olha, a gente precisa colocar Jesus como rei, a gente precisa estabelecer Ele como rei, não pode ser outro, tem que ser Ele, aquele que multiplica pão e peixe, sacia a fome do povo, é Ele que tem que ser o nosso rei. E eles conspiravam em colocar Jesus como rei dos judeus, e não era essa a missão de Jesus. Jesus não veio aqui por algo político, para assumir um cargo de rei dos judeus físico. Ele veio aqui para ser o rei dos reis, aleluia, o Senhor dos senhores, não por apenas um mandato, para ser eterno. Esse é o reinado de Jesus, é um reinado eterno, aleluia, que não está limitado a alguns mandatos, mas um reinado que é eterno. Esse era o objetivo de Jesus, anunciar esse reino, que não era físico, mas eterno. E então, quando eles conspiravam em colocar Jesus como rei, o que Jesus fazia? Ele se retirava daquela região dos judeus, ia lá para a região dos romanos, porque lá eles não tinham essa intenção. Então diminuía os ânimos dos judeus, e de repente Jesus voltava e continuava pregando o evangelho e fazendo milagres por onde passava. Por isso que Jesus está então nessa região de 10 cidades influenciadas pelo governo romano. Amém? Continuando agora no versículo 32. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, tirar aquele homem do meio da multidão, então Jesus, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, colocou os dedos nos ouvidos dele, e em seguida cuspiu, tocou na língua do homem, e então voltou os olhos para os céus, e com um profundo suspiro, disse-lhe: Efata, aleluia, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava
simplesmente maravilhado, e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém? Registrado no Evangelho de Marcos, esse texto, esse milagre, Marcos, ele coloca a palavra original no texto que ele escreve, ou seja, Efatá. Ele não traduziu a palavra, ele colocou a palavra real, Efatá. O que significa abra-se em aramaico. Abra-se é o significado de Efatá em aramaico. Mas quando eu fui pesquisar sobre esse texto e sobre essa palavra, o significado dela em aramaico, eu fui ver, no imperativo dessa palavra, o sentido realmente imperativo dela. E quando nós olhamos então no aramaico, o imperativo dessa palavra vai muito mais do que abra-se apenas. Diz ali no imperativo desse texto, dessa palavra em aramaico, assim: tudo que você precisa no seu dia, abra-se em todos os níveis. Ou seja, vou repetir, o contexto do imperativo desta palavra Efatá no aramaico quer dizer: tudo que você precisa no dia, em todos os níveis, já tem uma ordem divina: abra-se. Vou repetir, alguns ouviram e deram glória a Deus. Vou repetir, no imperativo dessa palavra aramaica Efatá, quer dizer que tudo do meu dia que eu tiver necessidade em todos os níveis, já há um comando celestial em um nível espiritual dizendo: abra-se. Aleluia. Tudo que eu precisar no meu dia, eu já tenho um comando celestial, já foi estabelecido em um nível espiritual, para que eu e você possamos usufruir aqui nesta terra, usufruir no nosso dia a dia, usufruir em todos os níveis que nós venhamos precisar no decorrer da nossa caminhada, assim também como família. Por quê? Porque é algo que já foi estabelecido nos céus. Jesus Cristo já deu uma voz de comando. Não é por acaso que Jesus disse Efatá. Tudo que Jesus deu como voz de comando aqui na terra já tem um crédito nos céus, para que eu e você podemos usufruir. No nível jurídico, quando nós procuramos um advogado para que ele possa nos defender em uma causa, e quando nós relatamos para ele o que nós precisamos, o advogado vai pegar ali aquela causa, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa dentro de todas as instâncias, aonde se houve algum outro juiz que já julgou aquela causa. Então ele vai pesquisar, ele vai entrar e vai pesquisar se aquela causa que você está requerendo, em alguma instância já houve um julgamento daquela sentença. Se algum juiz em alguma instância já julgou aquela causa. E aí ele vai pegar e ver se houve. Ele diz assim: eu vou pegar a sua causa e vou fazer a defesa em cima da jurisprudência de um julgamento que já aconteceu lá em Curitiba, na vara da primeira instância, que o juiz já deu favorável a essa causa. Ou seja, ele pega a sua causa usando a jurisprudência de que em alguma instância, algum juiz já deu aquela causa como ganho. E a defesa dele é baseada nisso. O que é isso, pastor? Eu quero dizer que como Jesus, aleluia, quando veio à terra, já deu uma voz de comando chamada Efatá. Eu e você já temos também a autoridade dele para declararmos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas causas, sobre as nossas adversidades. Abra-se, porque já foi declarado no âmbito espiritual esse direito para mim e para você.
já é um ganho de causa que Jesus nos deu, para que a gente possa usufruir. E Ele tem poder para isso. Olha o que diz a Bíblia. Está aqui em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. Jesus, abrindo o livro em Isaías, Ele faz essa declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor Jesus, aleluia. Ou seja, já tem uma voz de comando para que você possa destravar, para que você possa bloquear, para que você possa abrir em todos os níveis da sua vida, da sua casa, da sua família. Pastor, mas o meu problema é doença. Já tem um comando de voz dizendo: abra-se, a saúde vai chegar. Ah, pastor, mas o problema é um desemprego. Já há uma voz de comando dizendo: abra-se, e a porta vai escancarar. E o próprio Jesus diz que a porta que Ele abre ninguém pode fechar, porque já há uma voz de comando: abra-se em nosso favor. Pastor, mas há uma opressão, há um vício. Você pode declarar: abra-se, porque Jesus já deu essa autoridade para mim e para você. E esse homem agora surdo e mudo está ali vivendo nessa região de Decápolis, e Jesus está passando por ali. E as pessoas pegam aquele homem e levam até Jesus. E aí a gente aprende a primeira coisa: que o grito que ninguém ouvia, Jesus ouviu. Ou seja, imagina quantas vezes aquele homem tentou se comunicar com as pessoas, dentro da própria casa. Quantas vezes esse homem tentou se comunicar dentro da sua família? Quantas vezes esse homem tentou se comunicar com as pessoas que estavam ao seu redor, na vida social que todos nós temos? Esse homem também era um homem social. Quantas vezes esse homem tentou comunicar e as pessoas não ouviram? Por quê? Porque ele era mudo. Ele emitia sons. Porque o mudo emite sons. Ele até grita, mas a gente não consegue definir o que ele está dizendo. Quantas vezes esse homem gritou, emitiu sons e ninguém compreendeu. As pessoas que estavam ao redor dele não compreendiam os seus gritos, não podiam atendê-lo, porque ele não se expressava. Emitia sons, mas não se expressava. E aí as pessoas não compreendiam ele. Quantas vezes talvez você tenha falado e as pessoas ao seu redor não tenham ouvido? Às vezes dentro de casa. Quantas vezes a gente já falou assim: parece que eu estou falando em outra língua, porque você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você já não falou isso algum dia na sua vida? Que você está ouvindo aí, que você não está compreendendo o que eu estou dizendo? A gente fala para o filho isso, a gente fala para o casal, a gente fala às vezes para alguém que está ao nosso redor: que língua que eu estou falando? Que parece que você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. As pessoas ouvem os sons que nós emitimos, mas não conseguem compreender. E aí a gente às vezes fica frustrado, dizendo: parece que ninguém me ouve. E às vezes a gente começa a questionar até Deus, dizendo: parece que Deus não está me ouvindo. Quanto que eu tenho clamado, quanto tenho gritado, e parece que tudo está em silêncio. Parece que a minha voz não tem chegado diante de Deus. Mas Ele nos trouxe aqui: eu quero ser voz de Deus para a sua vida, aleluia.
E eu quero que você receba, que você abra o seu coração e que ele esteja preparado como uma terra arada, aleluia, que esteja pronta para receber essa semente dos céus, porque o Espírito Santo me impulsionou muito durante essa semana, falou comigo muito essa semana. Eu já estou fazendo o uso desse efatá na minha vida, na minha casa, na minha família, e o Senhor te trouxe aqui, te colocou aí para dizer: toma posse, há um efatá, há um abra-se também na sua vida, porque Jesus está ouvindo o seu clamor. Ninguém está me ouvindo, pastor. Jesus te trouxe para dizer aqui, ó: eu estou ouvindo tudo que você está falando, sim. Eu estou compreendendo a sua dor. Eu estou compreendendo a sua angústia. Eu estou compreendendo as suas aflições. Eu sei o que você está passando. Eu te trouxe aqui nessa noite para dizer: tem porta se abrindo em favor da sua vida e em favor da sua família. Há um efatá de Deus para você nessa noite, eu creio. Mas a gente precisa tomar posse. Isso não pode ser apenas um jargão, ou algo que ficou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui e disse àquele homem: não, ele continua sendo o mesmo. E ainda hoje, 2000 anos depois, há um efatá declarado sobre a minha vida e a sua vida, aleluia. E a gente precisa tomar posse disso. Então, aquilo que as pessoas não ouviam, Jesus ouviu. E Jesus tira ele do meio da multidão, aleluia. Jesus é tremendo. Jesus não disse lá no meio da multidão: e olha, Jesus tem os seus meios, ele tem voz de comando sobre todas as coisas. Um dia os discípulos apavorados, achando que iam morrer, que o barco ia naufragar, uma tempestade, um vento forte, o mar batendo com ímpeto contra o barco, e eles trabalhando a noite toda, achando que iam morrer, que iam naufragar, e Jesus está dormindo na popa tranquilo, e eles vão lá acordar Jesus: olha, nós vamos morrer, o senhor não está percebendo? E Jesus levanta com toda a calma e tranquilidade, aleluia. Há uma voz de comando que diz ao vento: acalma-te, e o vento cessou, e o mar acalmou, tudo se tornou bonança. Uma voz de comando para as tempestades, Jesus já estabeleceu. Uma voz de comando para um homem que estava cego, à beira do caminho, mendigando, o filho de Timeu, conhecido na Bíblia como Bartimeu. E um dia Jesus está passando ali, ele cego, mas ele ouve um barulho diferente, e ele pergunta: quem é que está passando? É Jesus. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus chama ele e diz assim: o que você quer? Aleluia. Aí ele diz: eu quero ver. Jesus dá uma voz de comando naquela hora, diz: então veja. Imediatamente ele passou a enxergar. Um dia, um leproso, Jesus está descendo do monte, quando ele acaba de pregar o sermão do monte, e um homem leproso, condenado à morte, excluído da sua casa, da sua família, ele vai e corre diante de Jesus, se prostra e diz: oh Senhor, se tu queres, tu podes me curar. Jesus abraça ele e diz assim: eu quero. E libera uma voz de comando dizendo: seja limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo e purificado da lepra. Um dia, em João capítulo 11, uma família está chorando, Marta e Maria, porque Lázaro havia morrido e já estava sepultado há 4 dias. E Jesus diz: me leva até o sepulcro. Senhor, mas cheira mal, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E Jesus disse assim: olha, tira a pedra. Aleluia. E Jesus libera uma voz de comando: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu com vida daquele sepulcro. Jesus tem voz de comando para a minha vida e para a sua, irmãos.
já foi liberado nos céus, já foi liberado na área espiritual, para que eu e você possamos usufruir. É para a igreja do Senhor, é para aqueles que andam com Ele. Isso já foi liberado em nosso favor, Ele já nos deu essa autoridade. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. É essa autoridade que Ele já nos deu de comando. Olha o que Ele diz aqui: esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. E já há um efatá, já há um abra-se, para que vocês possam expulsar demônios. Já um efatá, para que vocês possam falar novas línguas. Já há um efatá, para que se pegarem em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Já há um efatá, que se vocês imporem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Já há uma voz de comando, nos dando essa autoridade sobre o mal. Jesus já nos confiou essa autoridade, esse efatá, para que a gente possa usufruir. Agora a gente precisa colocar isso dentro do coração, porque se a gente só ouvir como algo externo, a gente não vai viver isso. A gente não vai viver. Por quê? Porque há muitas vozes externamente, há muitas vozes querendo nos confundir. Há muita gente ao nosso redor tentando nos confundir. Não, isso não é para você não. Isso é impossível, não dá. Você não está vendo que isso não tem condição? Do jeito que está não dá mais. São vozes tentando nos paralisar. Então se a gente ouvir apenas com os ouvidos, a gente não vai viver o efatá. Mas nessa noite Jesus nos trouxe aqui para que seja gerado um efatá dentro de nós. Como assim, pastor? Jesus pega aquele homem que era surdo e mudo, tira do meio da multidão. E aí o que Jesus faz? Cospe na mão, coloca na língua dele o cuspe, e Jesus pega os seus dedos e coloca nos ouvidos daquele homem surdo. Ele não ouvia. Por que Jesus colocou os dedos no ouvido dele? Sabe por quê? Porque Jesus não queria que ele tivesse uma audição externa, mas que primeiro ele tivesse isso gerado dentro do coração. O efatá, muito antes de Jesus declarar, tinha que ser gerado dentro do coração dele. Por isso que Jesus nos trouxe aqui nessa noite, para gerar dentro do meu coração e do seu coração esse efatá, aleluia. Jesus queria que aquele homem saísse dali curado, mas que ele levasse dentro dele esse abra-se, aleluia. Jesus quer que a gente saia por aquela porta hoje, terminando esse culto, levando conosco essa voz de comando, para quando você chegar no seu serviço, as coisas estiverem difíceis, você poder dizer uma voz de comando: abra-se. Quando você chegar na tua casa e as coisas estiverem difíceis, o vício ainda estiver dominando, você possa dizer: abra-se. Quando você tiver um problema de um diagnóstico de um médico, você poder dizer: abra-se, porque aqui dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, está sendo gerado nesta noite um efatá do Senhor Jesus. Jesus tampa os ouvidos dele. Aleluia. O que Jesus está fazendo, pastor? Jesus está gerando dentro dele um efatá. Aleluia. Jesus tapa os ouvidos de quem não ouve. Para que isso? Se ele não ouvia, Jesus tapa o ouvido dele para dizer que antes de você ouvir as vozes que estarão ao seu redor, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo que está sendo gerado dentro de você.
E é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não olhe as circunstâncias daquilo que está ao seu redor, não olhe os cenários que estão ao seu redor. Há dentro de você hoje gerada um efatá de Deus, um efatá com autoridade, com uma voz de comando para que a gente possa usufruir. E quando Jesus coloca a saliva na língua daquele homem e tira e dá uma voz de comando efatá e tira os dedos do ouvido daquele homem, a Bíblia diz que ele passou a ouvir perfeitamente e começou a falar perfeitamente. Por quê? Porque na vida dele a voz de comando foi declarada: efatá, abra-se. Aleluia. O que precisa ser aberto na sua vida? Qual é a área que está travada, que precisa ser desbloqueada, que você está olhando e achando que não tem condição, que a tua força não é capaz? E a gente é limitado mesmo. Mas o que Jesus está nos dizendo nessa noite: eu já te dei autoridade para você expulsar demônios, abra-se. Eu já te dei autoridade para você orar pelos doentes, eles serão curados. Eu já te dei essa voz de comando, já está em você, aleluia. E o que aconteceu é que aquele homem que nunca ouviu falar, ele era surdo. A gente pega uma criança e as mães ficam lá batendo com a criança. Quando ela começa a se desenvolver e a mãe começa a falar mamãe, mamãe, para que a criança fale a primeira palavra, mamãe. E às vezes a criança surpreende dizendo papai. A mãe fica lá batendo mamãe, mamãe. E aí a criança vê o pai, papai. É uma frustração para a mãe, né? Batalhou tanto para que a primeira palavra da filha ou do filho fosse mamãe, e a criança disse papai. Começa a desenvolver palavras, formar frases. Quando há uma voz de comando, abra-se, meu irmão. Aleluia. Tudo passa a ser perfeito. Ele não precisou de ir no fonoaudiólogo. Ele não precisou fazer nenhum tipo de treinamento. Ele aprendeu a falar imediatamente. Sabe por quê? Porque dentro dele havia uma voz de comando de Jesus Cristo, estabelecida na região espiritual. E essa voz está na minha vida e na sua vida. A partir de hoje nós tenhamos essa consciência. Jesus nos trouxe aqui para termos essa consciência, porque eu tenho certeza que a partir daquele momento, aquele homem que era surdo e mudo, quando ele sai da presença daquelas pessoas e vai para a sua vida comum, diante de qualquer adversidade que ele enfrentou, ele já pôde declarar: abra-se, porque ele já tinha na vida, não gerado por uma palavra externa, mas gerada dentro do seu coração, um efatá do Senhor Jesus. Saia daqui esta noite com esse efatá do Jesus. Saia daqui com essa voz de comando, de autoridade. Para segunda-feira, para terça-feira, para o seu local de trabalho, para o seu convívio social, por onde você passar, saia com a voz de comando: abra-se, porque Jesus já nos deu esse comando e essa autoridade para que possamos usufruir. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.